Bem-vindo ao canal SOS Matemática do Enem, solução comentada da prova Rosa Enem 2019, questão de número 149. Essa questão trata das grandezas diretamente proporcionais. Em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem a força de defesa e de ataque do participante. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1 com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então as forças de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado, e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Durante um jogo, o jogador 1, de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador 2, de nível 2, experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de defesa de seu oponente era... Bem, a solução desse problema vai levar em consideração, como foi dito, alguns fatores. Por exemplo, o nível, que aqui nós chamamos de N, e a experiência, que nós chamamos de E. Outro fator é a força de defesa, FD, e a força de ataque, FA. Então essas são as grandezas envolvidas, que dependem umas das outras. Vamos ver como que é a relação de dependência. Bem, para entendermos, para lembrarmos um pouco sobre as grandezas diretamente proporcionais, temos que lembrar que duas grandezas são diretamente proporcionais quando a relação direta entre ambas é um valor constante. Por exemplo, se uma grandeza y é proporcional a uma grandeza x, então y dividido por x é igual a um certo k, que é uma constante. Daí podemos escrever então que a grandeza y é igual a k vezes o x. Pois bem, levando isso para o nível do nosso problema, teremos que a força de defesa proposta, segundo o problema, é proporcional ao nível e diretamente proporcional ao nível e ao quadrado da experiência. Para tornar essa relação de proporcionalidade uma igualdade, precisamos acrescentar a constante aqui chamada de KD. Então podemos escrever que a força de defesa vai ser igual a KD vezes N vezes E ao quadrado. O mesmo valerá para a força de ataque, que segundo o problema, ela é proporcional à experiência e o quadrado do nível. Atribuindo a constante Ka, podemos escrever que FA é igual a Ka vezes E vezes N ao quadrado. Outro fator importante trata-se do início do jogo. Conforme foi dito no problema, no início, cada jogador tem o nível 1 e experiência 1, força de ataque 2 e força de defesa 1. De posse desses dados e das expressões aqui escritas para a força de defesa e de ataque, teremos que a força de defesa e força de ataque dependerá diretamente dos níveis e das experiências. Como temos as forças iniciais, poderemos descobrir os valores das constantes de defesa e de ataque, aqui chamada de KD e KA. Isolaremos aqui na primeira expressão a constante KD, reescrevendo a expressão como FD, já que estava multiplicando, dividido por N vezes E ao quadrado será igual a KD. Substituindo os valores para a força de defesa e nível, teremos que o KD será 1 sobre 1 vezes 1 ao quadrado. Logo, KD será 1. O mesmo valerá para o KA. KA será a força de ataque dividido por E vezes N ao quadrado. Substituindo os valores iniciais, teremos que KA será igual a 2. Agora, substituindo esses valores novamente, aliás, retornando esses valores de KD e KA às suas expressões, teremos força de defesa, reescrita como FD, já que o KD é 1, N vezes E ao quadrado. E força de ataque, já que o KA é 2, 2 vezes E vezes N ao quadrado.
Daí, de posse desses valores, vamos à pergunta, que diz que durante o jogo, o jogador J1 de nível 4, experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2, experiência 6. Observe que o jogador J1 é quem ataca, logo o jogador J2 será quem defende. Para as forças de ataque, já que eu coloquei um ataca, FA1, e o 2 defende, FD2. Teremos o seguinte, FA1, 2EN ao quadrado. Substituindo a experiência e o nível do jogador J1, teremos que a força de ataque será 2 vezes 5 vezes 4 ao quadrado, que resultará 160. Para o jogador 2, teremos 2 vezes 6 ao quadrado, que será 72. Daí a diferença entre a força de ataque e a força de defesa será 160 menos 72, que terá como resultado 88. Portanto, o jogador J1 venceu, pois a diferença entre as forças vale 88, letra B. É isso aí, espero que a solução possa ter lhe ajudado a entender esta questão. Qualquer dúvida deixe nos comentários, não esqueça de dar o seu gostei. Até a próxima.